Olá, me chamo André Hernandes Tinor, sou professor da Escola Ney Damasceno, Senai Ney Damasceno, em Gravataí, e hoje vou estar passando para vocês noções básicas sobre termografia. Essa é uma parte do curso de capacitação de manutenção preditiva, que está sendo ministrado pelos professores Clayton e Cássio, e então eu gostaria de explicar alguma parte dos slides que eu produzi para o curso que foi utilizado para capacitação dos profissionais, dos professores do colégio, e ele é basicamente aplicável para os cursos de mecânica, elétrica, eletrônica, mecatrônica, né? E na área bem de mecânica e elétrica. Eu vou colocar alguns links também na descrição do vídeo, para que vocês possam ver informações mais específicas de mecânica e elétrica. E também fico à disposição para qualquer dúvida ou qualquer complemento que vocês queiram debater, conversar sobre o assunto. Então, vou passar a apresentação aqui para vocês e conforme for passando os slides, eu vou explicando. Então, a gente tem aqui a termografia infravermelho, noções básicas sobre expressões termográficas, né? Apresentado por mim. Aqui tem o meu contato também, se alguém precisar e quiser utilizar, fica à vontade. Então, inicialmente, definir o que é a termografia infravermelha, né? Como diz ali, é uma técnica de manutenção preditiva, e como por fazer parte desse conjunto de manutenções, ela realiza a detecção antes da falha, né? Esse é o objetivo principal, sem a necessidade de intervir no equipamento. Então, ela não é invasiva, né? E o que significa não é invasiva? Eu não preciso parar o equipamento ou deixar de estar realizando o funcionamento normal dele para fazer a inspeção, via de regra, claro. Por isso, ela é preditiva e não preventiva, né? Essa é a diferença entre as duas técnicas. Então, ela detecta, recebe a radiação através do termovisor, que é o equipamento, recebe a radiação infravermelha, ele converte essa radiação que ele recebe para medidas de temperatura, né? Todo o corpo, ele emite radiação infravermelha. Então, esse equipamento ele tem a capacidade de receber essa radiação, de fazer a leitura dessa radiação e converter para leituras de temperatura. Então, onde já foi visto no Predador, né, no cinema, ele tinha uma visão que era mais ou menos assim, eram equipamentos da época, né, então eles eram utilizados dessa forma. Tem outros filmes de guerra, filmes até hoje em dia que demonstram câmeras infravermelho, sempre que tiver uma característica desse tipo, ou das que forem apresentadas, são câmeras infravermelho, câmeras termográficas que estão realizando a leitura. Então, de que forma que ocorre essa detecção? Então, tem uma faixa, que é a região infravermelha, de 2 micrômetros a 3 micrômetros, que é feita a detecção essa verificação e compensação em níveis de temperatura, né? Então, ela faz a leitura dentro dessa faixa e converte para níveis de temperatura. Então, um pouquinho sobre a evolução da termografia. Um termovisor da década de 90 ou até anteriores, eles eram grandes, não tinham uma imagem muito definida, mas foram os precursores para que fosse possível já fazer uma medição, se detectar algum defeito, sem ser através do olho humano, né? Então, as primeiras câmeras já conseguiam detectar anomalias antes que elas ocorressem. Mas, de uma forma bem arcaica, claro, passou por uma evolução, e eram equipamentos grandes, pesados, caros, extremamente caros. Hoje ainda têm um custo elevado, mas nem comparado com o da época, né? Então, através da evolução, hoje tem câmeras manuais, até hoje em dia é possível encontrar câmeras termográficas em celulares, smartphones e até acopladores nesses equipamentos, né? Claro, não em nível profissional, né? Mas em nível bem adequado, né?
bem melhor do que o que era antigamente. Também a forma de se fazer inspeções, né? Às vezes tinham equipamentos grandes, robustos, então tinha que utilizar veículos, às vezes, para realizar as inspeções. Hoje é uma câmera pequenininha que vai até acoplada num drone, aumentando a possibilidade de fazer as inspeções em locais de difícil acesso. Algumas questões que precisam ser consideradas para fazer a inspeção termográfica, né? Um desses itens é a emissividade. Cada corpo ele tem uma emissividade diferente. Então, para realizar a inspeção, é necessário fazer essa compensação, porque senão vai estar sendo feita a medida de temperatura de maneira equivocada. Então, a emissividade, cada tipo de material tem uma emissividade diferente, que deve ser compensada, né, fazendo a multiplicação pela temperatura encontrada. Outro fator que influencia é a presença do vento, né? O melhor é quando o vento ele não existe, né? Ele não há vento, e daí fica mais próximo do normal, mas nem sempre existe essa possibilidade. Então existem fatores multiplicadores para fazer a correção desta temperatura. Outro ponto que é necessário ser considerado é a questão da carga elétrica quando ela é presente, né? Então, quando vai medir em condutores ou equipamentos que passem alguma corrente elétrica, tem uma fórmula para fazer essa compensação dessa temperatura. Também é importante saber que existem duas formas principais de realização da inspeção termográfica. Uma é a qualitativa, onde eu faço a comparação entre material e outro de mesmo tipo, né? Eu não me preocupo tanto com a precisão e sim com a detecção da anomalia, se ela existe ou não, né? De forma comparativa. Já a quantitativa, eu analiso o coeficiente de temperatura, eu posso empregar uma forma de medir qual a temperatura que eu devo atuar, em quanto tempo, então tem toda uma quantificação da anomalia, né? Então, dá um exemplo simples, né? Quando eu tenho dois equipamentos iguais, submetidos à mesma função, com o mesmo tempo, exatamente iguais, produzidos na mesma época, eu posso utilizar a termografia qualitativa para dizer o equipamento vem apresentando problemas ou não, através da comparação entre os dois. Se eu não tenho essa possibilidade, eu vou ter que analisar de forma quantitativa, está esquentando ou não, por quê, de que forma que ele foi submetido ao longo do tempo, ou até eu poderia fazer de forma qualitativa se eu tiver um histórico dele, né, se eu tiver as medições iniciais e comparar com as atuais. Então, aqui eu trago para vocês as vantagens e desvantagens da termografia, né? Então, a termografia, ela tem como vantagem uma rápida aplicação. Eu tendo equipamento e a pessoa treinada, eu vou ali, faço a inspeção rapidamente eu detecto ou não um defeito. Ela tem uma vantagem que ela tem um resultado preliminar instantâneo, ou seja, eu vou ali, a partir do momento que eu fiz a medição e eu tenho conhecimento sobre aquele equipamento, eu já sei se ele está com defeito ou não, né? Posteriormente, eu vou ter que passar por uma análise, mas num primeiro momento, por isso diz, preliminar, eu já sei se há uma anomalia, se aquela anomalia existe ou não. Tem a vantagem que é da questão da preditiva, que é ter uma continuidade de produção. Eu estou realizando a inspeção, a fábrica está produzindo, a empresa está produzindo, os equipamentos estão operando normalmente, né? Então, e consequentemente, isso acarreta num custo menor se eu atuar da maneira correta, né? Então, a preditiva, a termografia, ou qualquer preditiva, ela é sucedida de uma corretiva programada, né? Ou seja, eu vou lá, detecto o defeito, verifico quando eu devo atuar naquele equipamento de forma otimizada, daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, ou vou monitorando para evitar que o equipamento falhe, né? Então, mas ao mesmo tempo eu estico a vida útil o máximo daquele equipamento antes da falha. Então tem essa vantagem. Ela tem uma elevada escalabilidade, ou seja, o aumento do retorno
sem aumento dos custos, né? Que eu tenho um custo de implementação e depois, basicamente, eu tenho um custo de manutenção do equipamento e de homem-hora. Né? Os demais custos eu não tenho em relação a isso. Então, tem essa vantagem de, depois de implementado, ela se automaticamente aumenta o ganho em cima dela. Tem uma confiabilidade de aplicação. A anomalia térmica, ou ela existe, ou ela não existe. Não tem uma coisa, será que... Não, tu detecta ali, tem as técnicas, tem que aplicar, sempre aplicar da maneira correta, né? Aplicando da maneira correta, ela diz, existe ou não existe. Aí depois se pode quantificar a gravidade e tudo mais, mas ela é extremamente confiável. E aqui entram as desvantagens. As desvantagens, todas elas estão atreladas à questão do alto custo de implementação. Ela tem que investir num equipamento, tem que investir em um plano de manutenção para aqueles equipamentos, não basta detectar a anomalia e engavetar, tem que tomar uma ação em cima dela, nem que seja permanecer monitorando, mas uma ação é necessária. De que forma que vai ser feito isso? Então, tem um custo até gerar um histórico, tudo mais, tem o custo de treinamento do operador do termovisor, né? Então, basicamente, são esses as desvantagens dela. O custo é relativamente alto, né, inicial. Depois, com o tempo, ela acaba valendo a pena. Mas no início, né, é necessário investimento. Então, aqui tem um exemplo de anomalia térmica num condutor de alumínio dentro de uma subestação. Né? Então, ali passa a corrente por ele, e é possível verificar, através do quadrado, do retângulo ali, o R1, que há uma temperatura mais alta. Vocês podem ver que tem uma escala ali ao lado direito da imagem, e quanto mais roxo, mais temperatura. Depois vai passando por branco. O branco é onde está a temperatura mais alta. Né? Então pode verificar no próprio cabo, tem o R2 ali, e pode ser comparado que está numa temperatura bem mais baixa, eles deveriam estar com a mesma temperatura. Então, isso é um sinal de uma anomalia térmica. Foi verificado que o cabo que estava com a temperatura mais alta, ele estava soldado no conector, que fazia com que ele tivesse um contato melhor e a corrente passasse mais por ele do que pelos outros. Então, foi corrigido esse defeito, foi cortado o cabo, recolocado ele, refeito o aperto, e segue o equipamento funcionando. Né? Aqui tem um outro exemplo de um equipamento também de subestações, onde foi possível verificar uma anomalia térmica na parte de baixo do equipamento. Vocês podem ver que tem uma parte que está mais branquinha ali, né? Está mais um amarelo mais fraquinho, né? Então ali existia anomalia térmica e ela é super baixa, em torno de 2, 3 graus de diferença em relação ao resto do equipamento, mas é uma anomalia térmica. E com base no histórico dos equipamentos, a partir de 2 graus já é considerado uma anomalia importante, significativa. Então foi feita uma programação para ser substituído o equipamento, porém, antes de ser substituído, ele veio a explodir. Então, depois teve que ser revisto. É que uma anomalia desse tipo são muitos fatores, e quanto mais próximo do ótimo for feito, melhor é. Se fizer uma manutenção muito cedo, pode acarretar em custos extras. Se fizer uma manutenção muito tardia, pode acarretar uma falha do equipamento. Né? Então, no primeiro caso, deu certo, foi feito antes de falhar, e neste caso aqui, foi marcado, porém o equipamento veio a falhar antes. Né? Então, tudo depende da forma como vai ser tratada a anomalia depois de detectada. Então, aqui tem mais alguns exemplos. Os trabalhadores num serviço de linha viva, chamado de linha viva, né? E também serve, por exemplo, para segurança. Né? Eles estão ali trabalhando e não sabem como é que estão os equipamentos na volta, além da inspeção visual.
Então, é possível verificar através da termografia onde é que tem uma anomalia térmica, de que forma que ela está se portando, né? Inclusive, quando foi feito, podem ver que dentro do círculo ali é onde está a anomalia térmica que eles estavam consertando, né? Estavam arrumando. E aí o colega colocou a mão na anomalia, ele está com uma luva condutiva, né? E só no fazer a troca do equipamento já deu um aquecimento na mão dele e ele colocou ali levantou as mãos para demonstrar esse aquecimento, de que forma que fica dentro, no termovisor, na imagem termográfica. Então, mostrando que outras áreas também podem ser utilizadas, né, a medicina veterinária, medicina humana, todas elas utilizam, né. Também, uma forma mais real, podem ver que na cuia ali, o colega estava tomando um chimarrão, e na parte onde fica a água, onde está mais quente, ela demonstra maior aquecimento. Aí olha assim, mas a bomba ela não está aquecida? Sim, só que a bomba ela é feita de alumínio, aí entra a questão da emissividade que eu comentei com vocês, né? Ali tem vários materiais diferentes, tem o rosto humano, tem o alumínio da bomba, tem a madeira da cuia, né? Então, para saber a temperatura de cada um especificamente, seria necessário alterar a emissividade e focar naquela parte, né? Mas, de forma geral, a distribuição térmica, ela pode ser vista desta forma. Essa é uma palheta chamada Iron, né? Tem várias formas de verificar, né? Palhetas, que são escalas de cores diferentes, né? Conforme a necessidade que for apresentada. E é isso que eu tinha a passar para vocês. Espero que tenha ficado claro, de maneira bem objetiva, uma parte bem básica, não são noções básicas, como eu tinha comentado com vocês no início. E qualquer dúvida que vocês tiverem ou queiram saber mais, fica o contato e desejo a todos uma ótima, um ótimo aprendizado no curso. Muito obrigado.